as denúncias que ela fez são gravíssimas, seríssimas, que num país sério isso não ficaria barato. Mas como a gente está nesse período em que a gente não sabe dizer exatamente nada, né? Acredito que também não vai dar em nada. Mas enquanto a gente estava acompanhando ali, por causa do espetáculo circense e meio pornográfico que ocorria lá na CPMI, na CPMI das fake news na Câmara de Deputados, também estava sendo aprovado no Senado, os senadores, com a presença de líderes dessas empresas pentecostais, cujo produto sabonete é o Jesus, que não é Jesus que eu conheço, Jesus de Nazaré, é um Jesus lá que faz milagres junto com eles. Eles ganharam mais 15 anos de isenção fiscal. Não precisam pagar imposto nenhum. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Porque também não são só essas igrejas, né? A Igreja Católica, os templos religiosos que tu encontra por aí, todos eles estão ganhando o mesmo carinho. Com o... Sabia que vai fechar o CAPS aqui do IAPI? Vai fechar. O CAPS é o Serviço de Atendimento Psiquiátrico, que é um dos maiores que nós temos em Porto Alegre. Aqui no IAPI vai fechar. Porque sim, quem disse que o brasileiro tem problemas mentais? Quem disse? Vai fechar. E ninguém vai fazer nada. Os donos, os parentes das pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico vão ficar em pânico. Mas quem disse que alguém vai fazer alguma coisa, né? Eles também aumentaram a verba para os partidos. A verba partidária ontem foi para quase 3 bilhões. Que é por causa dessa verba partidária, que o Bolsonaro saiu do PSL, brigou com o dono lá do PSL, acabou com aquele seguro de acidentes de carro. Tudo isso se dá em busca daquelas granas que estão ali, que são tiradas de todos nós e que ficam à disposição deles. É um horror. É um quadro assim de demência determinada. Não é loucura, sabe, que precisa de tratamento, de amarrar com... Não, é determinado. É feito de uma forma tão estúpida que parece loucura, mas não é. Isso é de propósito, isso é projeto. É o caso das professoras, é o caso dos funcionários. Eles estão em greve, parece até que não estão, porque a gente nem fica sabendo, só quem tem filho na escola, ou quem precisa ali do serviço, mas eles querem acabar com a escola pública. Mas ontem nós tivemos pelo menos uma coisa para comemorar, né? A Câmara aprovou um projeto que endurece a legislação penal. Tem mudanças bem relevantes. Agora, não aprovou o excludente de ilicitude, a prisão depois da condenação em segunda instância e nem as mudanças naqueles que vão fazer delação premiada. Então, a imprensa, de um modo geral, está dizendo hoje, dando gargalhadas, olha, a Câmara aprovou o projeto que endurece a legislação penal, aprovou o pacote do Moro. O texto aprovado é um trabalho, é fruto de um trabalho de uma comissão que foi criada na casa, que inclusive chegou a aproveitar algumas propostas, sugestões feitas por uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes e pegou alguns itens do famoso pacote anticrime do Moro.
E aí a imprensa hoje está dizendo o pacote do Moro foi aprovado ontem. Para ver como é a lambisgoia do negócio, né? A comissão rejeitou de saída a excludente de ilicitude, que não é nada mais, nada menos do que licença para matar. Que, aliás, nem precisa, né? Porque eles estão matando adoidado aí, sem nem, sabe, dane-se. Tem um menino que é rico lá do Rio de Janeiro, que pena, eu não separei, mas ele escreveu no seu Facebook que naquela hora que estava acontecendo a festa, né, da juventude de Paraisópolis, ele estava também numa rave, numa balada muito doida, com muita droga, que ele disse ali, tinha tudo que tu quisesse, tinha bala, tinha pó, tinha maconha, tinha o que tu quisesse, estava ali à tua disposição. Ele escreveu no seu Facebook. E depois, quando terminou a balada, eles foram para um posto de gasolina ali na loja de conveniência, e ele amarrou mais um baseado lá, porque ele estava afim de fumar mais um, e a 2 quadras dali tem um quartel da Polícia Militar, e alguns desses integrantes da Polícia Militar chegaram nessa loja de conveniência quando eles estavam ali bêbados, drogados e com droga dentro do carro. Mas eles eram todos brancos. As meninas eram muito bonitas, estavam muito bem vestidos, estavam em carrões, então, com toda aquela branquitude, é lógico que nenhum PM se aproximou. Ele escreveu, deu a cara para bater e disse qual foi e deu o nome da balada. Não vai acontecer nada com ele. Ele vai levar uma mijada ali de um ou outro colega e acabou, porque a polícia não vai fazer nada, é uma branquitude total. São ricos, são brancos. Se por acaso algum deles cair em algum momento, é porque, ó, tadinho, é dodói, é doente. Ele tem que ser tratado como doente. Agora, se for um negrinho da favela, se for um negrinho da periferia, aí é bandido. Tem que levar para a cadeia. Bandido bom é bandido morto. Nossa sociedade está doente. E faz tempo, né? Mas então foi sair, a comissão lá da Câmara rejeitou de saída a excludente de ilicitude. Tratava-se de conferir às forças de segurança licença para matar. Ora, todos nós sabemos que já há um aumento vertiginoso de mortes em ações policiais sem o estímulo legal. Imagine se tivesse. Aquele massacre que ocorreu lá na favela de Paraisópolis meu Deus do céu, é a prova provada e acabada da evidência mais sangrenta possível de que a Câmara ontem acertou em não aprovar a excludente de ilicitude. Isso porque o Código Penal brasileiro já prevê que inexiste crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa ou no cumprimento do dever legal. Quer dizer, no entreveiro, o cara tá ali armado também e ameaça com um revólver, dá um tiro num policial, o policial dá um tiro nele, mata e ele tá livre, porque ele matou por defesa necessária, absoluta e evidente. Era não apenas uma defesa, né? Ele estava ali num cumprimento do dever legal. Agora, o que ele queria, o Moro? Fazer algo além para poder pegar todos esses doidos, que eu não gosto quando eu falo a palavra doido, desses criminosos fardados, e que tem um distintivo de polícia, porque tem criminosos fardados e com distintivo de polícia. Ele queria passar para todos esses aí a beleza da maior tranquilidade. Matou a pessoa ali e disse, não, eu fui pego de surpresa. Eu estava com uma violenta emoção, tchau Garibaldi. Estava resolvido o babado. O que não pode, né?
Lá no caso de Paraisópolis, os policiais que estiveram lá poderiam alegar as três coisas: excusável, fiz porque estava com medo, eram 5.000 pessoas, eles foram pegos de surpresa num beco, ou então estavam tomados por uma violenta emoção. Só que não vai ficar assim. Ontem à noite teve uma passeata lá em São Paulo que foi até o Palácio dos Bandeirantes. A Polícia Militar tentou, inclusive, impedir, não conseguiu. Até porque está todo mundo, né? É assim, é uma lente de aumento bárbara voltada para aquele caso específico lá de Paraisópolis, porque afinal são 9 cadáveres. Todos eles de menininhos que poderiam ser meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu amigo. Insuportável pensar nisso. Insuportável. A outra questão também que a Câmara não aceitou ontem foi a barganha judicial. O acusado troca a confissão por uma pena menor. Essa prática existe lá nos Estados Unidos. Né? E, inclusive, lá nos Estados Unidos, eles estão hoje discutindo como eles vão sair da verdadeira indústria de acordos que começou a acontecer por lá. Porque lá eles estão fabricando culpados às pencas e depois fazendo um acordo. Se é quase um consenso que não funciona lá no Eldorado, imagine o efeito dessa trolha por aqui, numa sociedade pobre, que de pobre não tem nada, né? Nós somos muito ricos, porque o Brasil é muito rico, mas a gente tem que aceitar porque, de fato, a sociedade é pobre. Se hoje no Brasil são identificados apenas 8% dos homicídios, é evidente que esse percentual ia crescer barbaramente. Era só fabricar culpados e depois propor uma barganha, que é feito lá. Se você disser que é culpado, a tua pena é diminuída barbaramente lá nos Estados Unidos. E a outra proposta que também a Câmara não aprovou foi a que alterava o artigo 283 do Código de Processo Penal, prevendo a execução da pena antes do trânsito em julgado. Que eu, inclusive, escrevi ontem, isso é uma masturbação sociológica, ideológica, um negócio que uma bobagem monumental, essa discussão em torno da prisão após a segunda instância. Porque a gente sabe que o juiz pode prender e tem várias condições para ele determinar a prisão, em qualquer instância. A qualquer momento, o juiz pode mandar prender uma pessoa que foi condenada em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. Ele pode mandar prender. Tem vários itens no Código Penal que determina isso muito antes do Moro nascer. Então, eles também não aprovaram na Câmara. No Senado, tramita projeto de lei que estupra a Constituição. Isso porque lá na Câmara a violação vem na forma de proposta de emenda à Constituição. Acertou a comissão ao não permitir a violação da Carta Constitucional. E ainda mais que vinha como um projeto de lei, né? Por ampla maioria, foram 408 votos a 9, a Câmara aprovou o endurecimento nas leis penais. Mas não teve nenhuma. Ninguém saiu da casinha, sabe? Ninguém conseguiu fazer nenhuma loucura. Ampliou-se o limite da pena máxima, que hoje é de 30 para 40 anos, em alguns casos mais do que justificado. Agravou-se a pena de quem comete homicídio usando arma restrita ou proibida. Hoje a pena é de 6 a 20 anos, agora foi para 12 até 30.
Aumenta de 1 ano para 3 o tempo em que presos perigosos podem ficar recolhidos a presídios federais. Estados poderão construir